Então, hoje nós vamos falar de um tema, introduzir, né? Vamos começar a falar de um tema um pouquinho diferente, mas que está relacionado diretamente com aqueles anteriores, no sentido de que é também uma forma que foi empregada, é uma das formas da química, de planejar fármacos, né? Então, é o chamado bioisosterismo, né? Bioisoterismo não, tá? Porque a pessoa vai achar que é esotérico aqui, né? Não, né? Bioisosterismo, tá? Então, o que é o bioisosterismo, né? É uma estratégia, na verdade, esse nome ele vem de um bioisóstero, né? Que é uma substância, nós vamos falar dela daqui a pouco, né? Que é a comparação, igual a gente tem lá em enantiômeros, não sei o que mais das contas, aqui nós temos os isósteros também, né? Então, mas o bioisosterismo é uma estratégia que é utilizada, então, para a gente modificar uma molécula para conseguir alterá-la, mas de forma planejada. Tá? Então, eu tenho um composto lá, protótipo, né, que a gente sempre falou aí, né, uma substância protótipo, e aí eu vou alterar essa substância, tirando grupos, tá, gente? Tirando grupos, colocando outros grupos, tá? Para conseguir fazer, então, modificações na potência dessa substância, na seletividade dessa substância, né? Então, por exemplo, né, quando tem lá os beta-bloqueadores, eu tenho os beta-bloqueadores que são específicos, né? Ou seja, eles são todos específicos para receptores beta-adrenérgicos. Mas tem alguns que são beta-2 seletivos, ou seja, seletivo é um nível a mais do que específico, tá? Então, eu quero aumentar a seletividade, eu quero a COX, né? Eu tenho lá o inibidor da COX, então eu tenho o inibidor da COX-2, né? Eu tenho lá o Zyme, que são não seletivos, e eu tenho os seletivos para COX-2. Então, nesse caso, né, foram fármacos que sofreram modificações químicas para aumentar, então, a sua seletividade por um tipo de enzima ou por um tipo de alvo biológico específico. E posso também estar influindo para alterar propriedades físico-químicas. Qual que é a ideia disso? Já viu aí, né? Que quando a gente altera uma propriedade físico-química, se eu tiro um grupo, uma hidroxila, né, que é hidrofílica, e coloco um CH3, que é hidrofóbico, além do ganho que eu tenho, né, tirando aquela substância hidrofílica e colocando, eu vou colocar uma substância hidrofóbica, então eu aumento, potencializo ainda muito mais a lipofilicidade daquela substância, sem necessariamente alterar características ou propriedades, outras propriedades físico-químicas dessa substância. Então, assim, eu posso aumentar a lipofilicidade, posso facilitar a absorção dessa substância, sem necessariamente mexer em acidez dessa substância, sem necessariamente mexer em ponto de fusão, sem mexer em ponto de ebulição, ok? Então, quando eu tenho essa mudança, né, ou seja, eu fiz essas mudanças nessa substância, pode ser as três coisas acontecendo, ou até mais aqui, ou pode ser uma delas só, um objetivo só desses, né? Então, eu saio de um composto protótipo e vou para o meu bioisóstero, tá? Bioisóstero. Bom, nós vamos chegar lá no que é esse bioisóstero propriamente dito. Então, o isosterismo, antes de colocar o bio na frente aí, né? O isosterismo ele data lá do início do século passado. Então, completou agora 100, mais de 100 anos, 101 anos, esse químico aí, Irving Langmuir. Sim. Oi, fala. Você não está mostrando os slides. Ué, o slide está aparecendo, não? Tá, Ué, não? desculpa, gente. Ué, vocês têm que me falar isso mais cedo. Fala, senão eu estou achando que eu estou compartilhando aqui e não estou. Voltemos. Cadê ele aqui? Quando acontecer isso, vocês me falam de imediato, porque senão, se eu estiver explicando, achando Agora que eu sim. estou. Agora está aparecendo, né? Agora tá. Então, só aquilo que eu expliquei, né? Então, eu tenho um composto protótipo e vou chegar no bisóstro, né? Quando eu tento lá mudar a potência, a seletividade, as propriedades físico-químicas dessa substância, então eu estou
produzindo lá um bioisóster. Bom, essa figura aqui, né? Então, antes de falar de bioisosterismo, vamos falar de isosterismo, né? O isosterismo, né, ele começa então com esse sujeito aí, esse Irving Langmuir. Não sei nem como é que pronuncia esse trem, esse finalzinho dele é difícil, né? Langmuir, de 1919, então já tem 101 anos, né? Que ele fez essa afirmação. Ele estava fazendo os testes, lá ele era um físico-químico, né? Então ele estava fazendo os testes no laboratório dele lá e começou a descobrir que tinha muitas substâncias que tinham propriedades iguais, assim, em termos de ponto de fusão, ebulição, e ele começou a observar algumas coisas entre elas, né? Então, ele chegou à conclusão, né, que, na verdade, né, quando ele pegava, né, uma substância que tinha uma substituição de um átomo ou de um grupo de átomo, né, de átomos, né, por outros que eram similares de forma né, eletrônica, ou seja, as camadas de elétron deles eram semelhantes, eles acabavam tendo mais ou menos as mesmas propriedades. Então ele observou lá, né, que se eu pegasse uma substância que tinha um hidrogênio e substituísse por um lítio, um íon lítio, eles iam manter mais ou menos a mesma propriedade, as mesmas propriedades, né? Porque os dois tinham lá, né, um total de elétrons semelhante. Mesma coisa, né? Se eu pegasse lá aqueles átomos que tinham 10 elétrons, né? Por exemplo, o oxigênio, ele tem 8. Aqui, quando ele está com menos 2, ele ganhou mais 2. Né? Então, se eu pegar o oxigênio no seu estado de oxidação, menos 2, ou ferro, menos 1, neônio, o sódio, o magnésio, sódio também no íon sódio, né? Na+, o Mg2+, ou o alumínio 3+, se eu substituir, né? Se na molécula tivesse lá um sódio, eu substituir ele por um alumínio 3+, a diferença de efeito, né, de propriedades fisicoquímicas acabava sendo muito pequena, tá? Ou praticamente não existir. Então ele começou a chamar essas substâncias que tinham diferenças pequenas, mas que respeitavam mais ou menos essa similaridade eletrônica, né, que ele coloca aqui, chamou, né, de isosterismo, né, ou isósteros. Então ele falou que essas duas substâncias elas eram isósteras. Então essa foi a primeira denominação, né? Depois veio esse sujeito aí, o Green. O Green ele percebeu uma coisa interessante, né? Que não precisava nem necessariamente ser esses grupos aqui de substâncias, né, que estavam sendo listadas aí pelo Irving anteriormente, não, né? Mas Green ele fala o seguinte, né, inclusive ele cria, né, chamada lei de deslocamento do hidreto. O hidreto o que é? É um hidrogênio que vai ser introduzido na molécula, né, ou no átomo, né, vai se ligar àquele átomo. Então, quando adicionava um hidreto a um átomo, né, com a adição desse hidreto a um átomo, ele fornecia um pseudoátomo. O que é isso? O hidrogênio, junto com esse átomo aonde ele tinha se ligado, passava a se comportar como um pseudoátomo, ou seja, o global da anião dos dois tinha uma atividade muito similar, né, as mesmas propriedades físicas daqueles presentes na coluna imediatamente posterior na tabela periódica. Vamos entender o que é isso. Olha só, estou aqui com o meu carbono, né? O carbono tem 6 elétrons, né? Sendo 4 lá na última camada. Bom, beleza. Se o hidrogênio entra, o hidrogênio tem 1 elétron lá, né? Se eu ligar esse carbono com o hidrogênio, ele passa a ter quantos elétrons? 7. Então, ele começa a ter propriedades semelhantes à do nitrogênio, tá? Então, a primeira coisa lá, ó, né? Então, na lei de deslocamento Você pode do Green, repetir isso, por favor? sim, claro. Então, olha só, quando o Green ele observou o seguinte, sabe, Amada, que quando eu pego um átomo, como é o caso do carbono, principalmente aqueles átomos que estão lá nas colunas, né? 5A, 6A, 7A, né? Da 5 em diante, da 4 em diante, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio principalmente, né? E flúor. Esses átomos, se eu introduzir um hidrogênio,
a eles, se eu ligar eles com hidrogênio, né, que eles chamam de hidreto, eu vou dar características para ele, as da substância que está logo na frente. Então, se você pegar, se tiver uma tabela periódica aí na mão, você vai ver lá, a sequência é carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Tá? Beleza. Se eu passar para o outro lado da tabela lá, né, aí já for para 1A, eu vou ver lá o sódio, né? Tem o neônio antes, né, que é o gás nobre, e do outro lado eu tenho o sódio. Olha só. Então, o que ele observou? Que se eu pegasse uma substância que tinha um nitrogênio, tirasse esse nitrogênio e substituísse por um grupo CH, elas teriam as mesmas propriedades, porque esse CH se comportava como um pseudo-nitrogênio, tá? Pseudo-nitrogênio, porque ele tinha também, né, o conjunto desse átomo aqui, né, dessa ligação, né, dessa molécula de CH, ela tinha 7 elétrons, assim como o nitrogênio tem. Tá? Então, foi a primeira, né, observação dele. E depois ele foi confirmando. Se eu acrescentasse 2, então ele passava a ter 8 elétrons e ficava semelhante ao oxigênio, que é o seguinte, está lá na coluna 6A. Né? Beleza. Se eu pegasse e colocasse mais um, fizesse um grupo metil, né? Esse grupo metil passaria a acrescentar, então, o carbono. Tinha 6 mais 3 elétrons oriundos aqui do hidrogênio, passaria a ter 9. Então, ele passa a se comportar como o flúor. E assim por diante. Se eu pegar, né, o CH3 aqui, né, o metano, ele vai ter uma propriedade muito parecida com o do neônio. É mais reativo, mas as propriedades são muito semelhantes. Físico-químicas são muito semelhantes desses dois gases. Tá? Então, é isso. Essa que é a chamada lei de deslocamento do hidreto, tá? Que está diretamente ligada com esse isosterismo, que é justamente essa substituição, ou essa adição de um hidrogênio, faz com que a substância, né, essa substância se comporte como um átomo que tem o mesmo número de elétrons. Então, se eu peguei o carbono, acrescentei um hidrogênio, ele vai se comportar como nitrogênio. Se eu acrescentei 2, como oxigênio. Se eu acrescentei 3, como flúor. Se eu acrescentei 4, como o neônio. As propriedades físicas daquela substância nova são mais ou menos semelhantes. Isso vale para as outras aqui também. Tá? Então, lá, né, se eu pegar o nitrogênio e acrescentar um hidrogênio, eu vou ter propriedades semelhantes à do oxigênio. E assim por diante. Tá? O oxigênio acrescentar um hidrogênio, parece com o flúor. O flúor acrescentado um hidrogênio, vai parecer com o neônio. Isso está diretamente ligado, vocês lembram lá, com a regra do octeto? Vocês lembram disso, de regra do octeto? Né? Então, que os átomos queriam, né? Por exemplo, o caso do flúor. O flúor, se ele ganhar um hidrogênio aqui, ele vai ficar, então, né, com 10 elétrons, sendo 8 na última camada. Então, é aquele equilíbrio da regra do octeto. Tá? E assim por diante. Todos os outros átomos eu posso fazer as mesmas coisas aqui. Isso é bem detectável, principalmente nesse grupo de átomos aqui, que coincidentemente ou não, né, principalmente esses 4 primeiros e mais esse último aqui, estão muito presentes nas moléculas biológicas, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, né? O sódio, neônio não, mas né, o flúor também, né? Em muitas estruturas aí. Então, isso foi considerado, chamado aí de lei do deslocamento do hidreto de Green. Beleza? Isso aqui já foi um pouquinho tempo depois só, né? Um foi em 1919 e esse foi em 25. Oi. Na aula que você mandou para nós, lá pelo Telegram, ela não tem essa parte do isosterismo, não. Não tem isosterismo? Como assim? Não. Eu tô com ela aberta aqui, aí começa com o bioisosterismo. Aí vem o conceito, uns exemplos e a introdução, mas não fala do isosterismo. Ué, coisa engraçada, eu acabei de criar ela aqui, desses slides aqui, né? Criei o PDF dele aqui. Depois você dá uma olhada. Pode não estar aparecendo isso aqui, porque estava coberto aqui, né?
Tá, de qualquer forma eu mando para vocês daqui a pouco, tá? Porque agora senão a gente interrompe nossa aula, senão daqui a pouco ela acaba, né? Como eu tinha falado, aqui já são 8h30. Bom, beleza. Então, aí, obviamente que esses conceitos foram evoluindo. Então, esse daqui, ó, o Ivan Langmuir, ele já falou, ele tinha falado em 1919. O outro já foi em 25, Green já foi em 25. E em 32, Erlenmeyer. Erlenmeyer todo mundo já deve conhecer, né? Que é daquele frasco Erlenmeyer, né? Foi ele também que desenvolveu o frasco, tá? Então, ele já faz uma expansão desse conceito. Então, ele já chama de isóstro, né, os elementos de uma mesma coluna da tabela periódica, né, os pseudoátomos que tinham sido falados aí também, não só os que estavam acrescentados de hidrogênio, mas, né, outros que vão também apresentar a mesma constituição elétrica. Né? Então, ele só amplia aquela percepção do hidreto com outros elementos. Então, percebe lá, por exemplo, o CIN, né, o carbono nitrogênio, né, tendo, por exemplo, uma similaridade com o cloro. Então, foi fazendo essas mudanças aí. Né, e foi verificando também que muitos anéis, como é o caso que está simbolizado, mostrado aqui em cima, ó, aqui tem um anel de 6 membros, né, aromático. Se eu pegar um anel de 5 membros para poder ter a mesma proporção ou as mesmas propriedades, eu tenho que substituir por um outro átomo aqui que me comporte, ou que se comporte, que tenha um número de elétrons que compense isso. As massas são parecidas, mas e o efeito final, ou seja, as propriedades físicas, acabam sendo semelhantes também. Então, esses são isósteros. Isósteros, então, em última análise, são aquelas substâncias que têm comportamento físico semelhante, físico-químico semelhante, tá? Baseado principalmente no número de elétrons periférico de cada um deles. Tá? Muito bem. E os conceitos atuais? Né? O que eu tenho de conceito mais atual? Então, os isósteros, né, são chamados, o que eu levo em consideração para chamar uma molécula, né, duas moléculas de isósteros? Né? Então, primeiro, o volume, né, e formas similares. Tá? O ponto de ebulição, densidade, viscosidade, ou seja, aquelas propriedades físico-químicas, condutividade elétrica tem que ser similares. Pode ser distintos, né? O momento dipolar, né? Então a polaridade, né? A polarizabilidade, ou seja, a capacidade de ser polarizado, e o tamanho, né? Pode ser maior do que o outro, tem um grupo mais volumoso, mas eles têm. Então aqui, por exemplo, né? Essas duas substâncias, você perceba que perde o nitrogênio, ok? Esse grupo substituinte ligado a esse nitrogênio aqui central, ele é o mesmo, né? Então, se eu perco esse nitrogênio aqui, mas eu introduzo um enxofre no anel de 5 membros embaixo, né? Eu já vou ter umas propriedades físico-químicas semelhantes. Então, eu tive substituições que me levaram à similaridade química dos dois. Tá? Bom, então são duas moléculas diferentes, eles têm volumes mais ou menos similares, as formas são mais ou menos similares, os pontos de ebulição, densidade, viscosidade, condutividade elétrica também são parecidos. Tá? Agora eles vão ter provavelmente momentos, né, a polaridade diferente, né, eles vão ter. Ó, gente, estão me ligando aqui do Ministério da Saúde, só que eu não vou atender, não. É aquela pesquisa que tem do coronavírus, né? Bom, então, Ô, Licinho, tamanho, tudo diferente. Oi. a Patrícia está tentando falar e não está conseguindo. Será que é alguma coisa que você desativou aí? Ela está pedindo para avisar. Ela está querendo tirar dúvida. Não desativei nada diferente aqui. Não. Deixa eu sair aqui. Peraí, só um minutinho. Tá. Patrícia? Não, tá aqui, constando. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem. Não, ela está na aula, ela só não está conseguindo falar. Deve ser lá, porque aqui eu não tenho nem. Eu posso desativar, mas se eu tivesse desativado, desativar todo mundo. Né, que a possibilidade, estão vendo minha tela aí? Aqui. Ativar mudo para todos. Vou colocar todo mundo mudo. Isso eu posso fazer. Agora,
manter uma pessoa só muda não tem jeito, não. Deve ter sido lá. Deixa eu ver se tem jeito aqui de tornar um participante. Ela não está como participante, não? Ah, não, porque aqui é para entrar para grupo. Não. Não tem nada que fazer aqui, não. Deve ser problema no dela. Pede para ela entrar. O Patrícia está me ouvindo aí? Sai e entra de novo. Tenta fazer isso. Tá? Eu te aguardo um minutinho aqui. Bom, beleza. Bom, enquanto isso, vamos esclarecendo aí, né? Dúvidas? Tenho certeza que vocês devem estar cheios de dúvidas aí. Deixa eu ver lá no Telegram aqui que eu mandei. Como ela dizendo, deixa eu abrir o arquivo que eu mandei aqui para Alô? vocês. Oi. Ah, agora deu. Deu, né? Deve ter sido alguma zebra aí na hora de entrar que deu errado. Beleza? Beleza. Deixa eu Ô, só ver Licínio, aqui. parece que você colocou no Telegram uma aula de um professor Jonas Sanches. Ai, Deus, não, eu mandei o arquivo errado, então. Foi isso. Espera aí. Porque é material que eu peguei para preparar a aula. Já tem. Deixa eu ver aqui. Cadê o material? Deixa eu anexar o certo aqui agora, então. Esse material eu ia colocar para vocês também lá na pré-aula da 10. Da 11, melhor dizendo. Ué. Já sei, tá do lado de fora. Eu não coloquei aqui, ó. Pronto, agora vai a certa. Acho que agora foi. Verifica lá. Bom, vamos lá, vamos retomando aqui. Então a gente estava falando, Patrícia, você que estava com dúvida aí, alguma dúvida até aqui? O que é? Não, foi mais anteriormente, antes de você começar a matéria, mas eu acho que não veio agora não. Depois a gente conversa. Vai. Beleza. Então vamos lá. Beleza. Então, o isosterismo e os conceitos atuais estavam dizendo, né, comparando. Então, são duas moléculas, se você olhar com atenção, você vê que são diferentes. Entretanto, tem volumes parecidos, formas similares, né, e vão assim, né, por diante. Né. A única coisa que vai diferir nessas moléculas, com certeza, se você for avaliar aí a polaridade dessa molécula, vai ser diferente. Né. Provavelmente esse enxofre que está ali ligado vai conferir um aumento de polaridade nessa molécula aí, nessa segunda molécula aí da direita. Né. Então, o tamanho é mais ou menos o mesmo. Né. Mas, bom, então é isso. Ô, Licínio, então no isosterismo, volta lá naquela molécula, essa troca aí do S, um carbono por um S, é o que tornou ele isóstero. É isso? Na verdade, duas moléculas, dois carbonos por um enxofre, né? Que saiu um anel de 6 membros com um de 5, né? Sendo que um é o enxofre, então são dois carbonos, e o nitrogênio lá em cima. Tá? Então, no global aí, essa retirada de dois carbonos. E aí, gente, vamos pensar no global, né? Então, eu tiro dois carbonos, um anel aromático, e acrescento, então, um enxofre, né? Eu tirei dois carbonos e um nitrogênio da outra lá. Então, no global aí da molécula, ela manteve algumas coisas. Ela manteve, provavelmente, um ponto de ebulição próximo, uma densidade e viscosidade semelhante, condução térmica, provavelmente mais ou menos a mesma. Agora, né, o tamanho também não alterou muito, nem a forma. Entretanto, com certeza, né, teve modificações aí de polaridade, né, pela introdução desse enxofre. Então, quando você fala de conceito atual aí de isosterismo, está relacionado diretamente com isso. Né? São moléculas similares que apresentam, então, essa característica de propriedades fisicoquímicas similares. Ok? Tá, então, só para eu entender, tem alguma coisa, um conceito que
por que eu coloquei um nitrogênio e por que eu coloquei um enxofre? Tem uma regra para isso? Esse aqui está relacionado com aqueles conceitos anteriores de Erlenmeyer, de Green, né? Que por causa da similaridade dos campos elétricos deles, entendeu? Agora, isso obviamente nós vamos depois trabalhar com mais calma. Isso aqui é um primeiro contato. Valeu? Licínio, eu não sei se eu vou estar falando besteira ou não, mas aí no caso, então, esse exemplo aí que você deu dessas duas moléculas que houve substituição, Sim. poderia ser como, por exemplo, aquela questão da prova que você deu, da clindamicina e da licina-licina? Licina, exatamente. Né? Ali, no caso... Para melhorar a molécula. Exatamente. Ou para melhorar a molécula, né? Eu acho que como você colocou aí, talvez fique melhor mesmo. Melhorar não significa necessariamente aumentar a potência, nem a questão de solubilidade, nem nada, mas às vezes é só para poder tirar uma toxicidade dessa substância, entendeu? Então, as alterações normalmente são planejadas justamente para manter a propriedade farmacológica, né? Alterando aquilo que eu quero alterar. Né? Ou melhorando a distribuição, melhorando a absorção. Então, se eu pego um fármaco aqui, ó, né? Vamos dizer que isso aqui é um fármaco, tá? E que ele está interagindo, então, o lugar que ele liga com o receptor é esses dois nitrogênios aqui que fazem esse nitrogênio ligado com esses dois grupos metil, né? Então, esses daqui que são o grupo que a gente chama de, até uma palavra para vocês guardarem aí, grupo farmacofórico. O que é um grupo farmacofórico? Dentro de uma molécula, eu tenho um grupo que é o responsável pelo efeito farmacológico. Então, eu chamo ele de farmacofórico. Tá? Então, eu mantenho o grupo farmacofórico. Vocês estão percebendo? O grupo farmacofórico está mantido. Eu mudei adjacências desse grupo farmacofórico para modificar, de repente, a polaridade. Né? O enxofre, na verdade, eu falei que eu vou diminuir a polaridade. O enxofre ele é insolúvel em água, né? Então, provavelmente, essa molécula aqui é mais apolar do que essa de cá. Tá? Então, isso vai facilitar. Eu posso diminuir a toxicidade também. Bom, não sei, né? Estou só dando exemplo aqui, tá? Mas vamos dizer, por exemplo, que na hora de fazer a biotransformação desse fármaco, seja quebrado isso daqui, e eu tenho um benzeno livre circulante no meu sangue. Então isso daí não é interessante. Né? É tóxico, mielotóxico, né? Então uma possibilidade eu estar fazendo a substituição para poder melhorar uma característica que é tóxica. Agora, perceba que eu não mexo no grupo que é o grupo farmacofórico, tá? Ele permanece o mesmo. Então, nas duas situações, se eu introduzir o enxofre, o que eu ganho com isso? Sempre que vocês colocarem o enxofre, por exemplo, lá nos barbitúricos, tem os oxibarbitúricos e os tiobarbitúricos. Oxibarbitúricos é o que tem oxigênio. Tiobarbitúrico é o que tem enxofre. Então, eu tiro o oxigênio, viu, gente? Eu tiro o oxigênio e coloco o enxofre. O oxigênio, ele normalmente traz características mais hidrofílicas e o enxofre traz mais características lipofílicas ou hidrofóbicas. Tá? Então, por exemplo, num fármaco que seja o barbitúrico, que eu quero um efeito rápido lá no sistema nervoso central, é melhor eu usar, então, um tiobarbitúrico, que é aquele que tem o enxofre. Então, é só substituir uma coisa por outra. Então, eu melhorei o fármaco ao tirar o oxigênio e melhorei ele ainda mais ao colocar o enxofre. Entendido? Agora, eu não mudei as características de ação desse fármaco. Provavelmente o grupo farmacofórico foi mantido. Eu só mudei aquilo ali para poder melhorar, por exemplo, a polaridade e facilitar, então, a entrada desse fármaco no sistema nervoso central. Né? Nesse exemplo que eu dei aqui, eu fiz isso, né? Coloquei enxofre, tirei 2 carbonos, tirei o enxofre, tirei o nitrogênio. O nitrogênio também vive protonando aqui, então aumentaria a polaridade. Aqui diminui a polaridade, nesses 2 casos. Tá? Esse grupo aqui, né, se houvesse a quebra aqui, né, não liberaria
benzeno livre aqui. Então, seria uma vantagem. Então, eu estaria tanto mantendo o meu grupo farmacofórico. Isso aqui eu estou chutando, eu não sei se essa modificação levou a isso não, tá? Só para poder exemplificar. Então, eu manteria esse grupo aqui, então provavelmente esse é meu grupo farmacofórico, alteraria os outros. Para quê? Para poder melhorar tanto caráter toxicológico quanto caráter farmacocinético. Entendido? Muito bem, vamos lá. Então, Bom, nosso tempo já estourou. Eu não vou entrar então agora não, tá? Vocês deem uma olhadinha aí, e depois, na semana que vem, com mais calma, que hoje a gente perdeu tempo com a prova e tudo mais. Então, na semana que vem, a gente entra mais nessa parte do bioisosterismo mesmo. E tem aquele livro, vocês conseguem encontrar eles aí em diversas fontes, na biblioteca virtual, acho que não tem não, mas... bom, vocês sabem, né? Eu estou gravando isso aqui vai para o YouTube, eu não posso falar, mas vocês podem procurar isso no Google, que de repente vocês acham lá o livro do Eliezer, tá? É o livro de Química Medicinal, do Eliezer. E nele lá tem um capítulo específico sobre bisosterismo. Então vocês podem, né, dar uma lida antes, para ajuda para poder estar entendendo melhor isso daí, tá? Então eu tirei esse material que eu consegui, eu vou mandar também lá na pré-aula da 11, tá? Esses materiais sobre bisosterismo, e vou mandar também a aula, vou postar essa aula lá, junto com o vídeo até agora. Beleza? Muito bem, senhores e senhoras, desculpe qualquer coisa aí, tá? Eu falo assim, amor entre professor e aluno costuma terminar na primeira prova, né? Espero que o nosso relacionamento não esteja abalado. Ô, professor, eu queria sugerir o seguinte, talvez, eu acho que não seria o caso, né? A gente já está te conhecendo um pouquinho, mas talvez você não cancelaria aquela questão, porque, igual você falou, alguém acertou, né? Não é justo a pessoa ficar sem pontuação. Mas, de repente, se diminuísse o valor dela, porque 300 pontos pesou muito numa questão que a maioria afirmou. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pouquinho a mais do que 150 nela. Beleza? Tá? Acho que podia valer até menos. Mas assim, foi bom. É claro que a gente aprende errando, mas acho que um e outro já colocou a questão da gente, né? Mas você entendeu. Nós vamos acreditar que você vai fazer o melhor por nós, para ajudar. Tá, joia. Obrigada. Valeu, então. Gente, então bom descanso. Oi. Peraí. Eu não sei se você falou isso, é porque eu cheguei um pouquinho atrasada na aula, que eu estava trabalhando. O que seria essa pontuação, avaliação ético-social? Essa, na verdade, era um valor que eu deixava guardado para aquela... Lembra aquela avaliação que eu estava fazendo ao longo das aulas? Somando, nota e tudo mais, né? Tipo aquilo, né? Aquilo eu reservava para aquilo. Então, esses valores eu fui dando, alguns que eu já tinha registrado, eu somei essa nota para eles. Pessoas que entraram posteriormente à avaliação tiveram uma nota menor, porque tiveram pouco tempo. E eu tenho verificado também, gente, não é chamada, mas eu verifico a presença de vocês aqui, né? Eu sei quem tá assistindo às aulas, quem está perguntando, quem está participando efetivamente. Isso, óbvio, que conta também. É o famoso ponto de participação, viu, Amanda? Entendeu? Sim, entendi. Muito obrigada. Tá joia? Ô, Licínio, não vou tomar muito tempo. Sim, fala, Bruno. Amanda, você quer falar ainda? Não. É só uma coisinha que ficou na minha cabeça aqui, quando estava corrigindo a prova. Na questão número 3, a questão de PKA, quando você for olhar minha prova, não sei se você considerou isso, mas eu coloquei I sobre NI. Só que aí na hora que eu achei o resultado, para o meu entendimento, eu gosto... Eu vi que você mudou. Não, esse aqui está ótimo. Não tem problema isso não, né? Não, de forma alguma. É para entendimento da pessoa. Eu faço isso, entendeu? Eu faço isso. Tem uma outra maneira que foi até uma das pessoas fez também, que é você ver o percentual de uma em relação à outra.
Aí você considera aquele valor. Bom, mas depois eu explico para vocês como é que faz. Também funciona, tá? Para ver o percentual de uma em relação à outra. Então, são várias maneiras, mas eu acho que aquela que você ficar mais confortável para poder entender, ela está valendo. Entendi? Tá bom, então, Licínio. Boa noite. Boa noite, então, Bruno.